Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Metabooks. Estamos começando aqui hoje o terceiro episódio, ou melhor, o quarto episódio já, da segunda temporada do Conexão Metabooks. Hoje nós temos um brasileiro internacional participando com a gente. Então, o Conexão Metabooks será em português desta vez. Amanhã nós estaremos, aliás, por falar nisso, amanhã nós subiremos no Facebook e no nosso YouTube a versão legendada da conversa que eu tive com o Michael Tamblyn, e muito em breve também a gente vai subir depois o papo que eu tive com o Ed e o Rudiger, que também foi uma conversa sobre estatísticas. Mas vamos ao que interessa, vamos ao dia de hoje. Luiz Gaspar, da Nielsen Bookscan. Luiz, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Ricardo. Prazer é meu. O Luiz é diretor da Nielsen para os países de língua hispânica e para a Iberoamérica, certo? Luiz, Isso mesmo. Fala para a gente um pouco melhor, fala para a gente um pouco mais sobre você, o que você tem feito e qual é a sua história aí no mercado do livro. Perfeito, obrigado, Ricardo. Bom, eu vou falar um pouco da minha formação. Eu vim de uma área de comunicação social e marketing, mas já no meio da universidade, no meio da faculdade, eu já comecei a trabalhar com estatística. A gente teve professores lá que incentivaram, foi uma área que eu comecei a gostar. Eu fui a priori para trabalhar com criação, mas fui indo caminhando para esse lado. Foi assim que eu entrei na Nielsen. E a partir de 2012, e sempre trabalhei na Nielsen com mercados de consumo, né? O que a gente encontra no supermercado. E comecei por quase uma coincidência, uma casualidade, comecei a trabalhar num projeto que visava criar informações para o mercado de livro, né? Um mercado que até então não conhecia muita coisa, não. Então, desde 2012, venho trabalhando com o mercado de livros, desenvolvi o Bookscan no Brasil, no México, e agora cuido aqui na Espanha e de países ibero-americanos, como a gente está falando, não só de Bookscan, mas também de estudos setoriais, tá? O que no Brasil a gente conhece como produção e vendas, que é feito pela Câmara e pelo SNEL. Então, são alguns desses projetinhos aí que eu venho brincando aí ultimamente, aí nessa última década, mais ou menos. Legal, legal. Ano passado, vocês assumiram a pesquisa de produção e vendas aqui no Brasil, certo? Foi isso mesmo. Né? Isso. Legal, legal. Eu acho que a gente fala que uma vez mordido pelo bichinho do livro, depois não sai mais, né? Uma vez que entrou, agora você não escapa mais desse mercado. Eu só vou adicionando países, viu? Só vou novos lugares. Realmente, bom, eu me lembro de me queixar, uma questão muito particular à parte, eu me lembro de queixar com meus colegas do trabalho que eu tinha que fazer antes, com as indústrias que eu tinha que trabalhar, enfim. Era shampoo, fralda, são importantes, mas enfim, né? Eu acho que o livro realmente me captou e estou inserido aí. Espero não sair. Muito bom, Luiz. Esperamos também. A gente agradece, a gente reconhece o trabalho que a Nielsen tem feito nesse mercado. Luiz, como você falou, você está na Espanha agora, né? Então, para a gente começar, eu queria pedir que você desse para nós um overview, uma visão geral, já que não estamos falando inglês hoje, né? Uma visão geral que bom. Do mercado espanhol. O que é o mercado do livro? Como funciona esse mercado do livro na Espanha, mesmo sem números por enquanto? Para a gente ter uma noção, eu acho que pouca gente conhece. A gente ouve muito de mercado norte-americano, mercado inglês, talvez, alemão, porque talvez eu fale muito, mas o espanhol eu acho que não é um mercado muito conhecido. Dá para a gente uma ideia desse mercado, Luiz, por favor? Sim, sim. Bom, eu estou aqui na Espanha faz 6 anos, trabalhando nesse mercado,
e me chocando e me trombando algumas vezes com ele. Esse mercado ele tem todas as peculiaridades que a Espanha tem também, Ricardo. Então, a Espanha ela tem 5 idiomas aqui praticamente, né? Tem o castelhano, você vai ter o catalão, o basco, o galego, valenciano. Então, você tem uma série de línguas, você tem produção editorial em cada uma delas. Está claro que o catalão e o basco, o catalão principalmente diria aí que 20% mais ou menos do mercado aqui são publicações em catalão. Então, acho isso muito interessante, tem essa riqueza e tem a complexidade, porque você tem uma Câmara catalã, uma Câmara galega, uma Câmara... Então, assim, ele é também um mercado que está bem fragmentado. Então, para você mover acordos, enfim, parcerias aqui, leva muito mais tempo do que normalmente em outros lugares. Então, assim, a gente ouvia países, talvez como a Argentina, tem 2 câmaras, mas aqui tem muito mais. Tá claro que tem o Grêmio, que eles chamam aqui, que juntam todas, mas você tem todas essas particularidades e trabalhos que você tem que fazer em paralelo. Bom, terra, como a gente já tinha conversado antes, terra de Cervantes, Antônio Machado, né, Glória Fuertes, assim, a produção literária aqui é muito forte. Então, isso vai refletir também, a gente vai ver aqui na bibliodiversidade que a gente vai encontrar, na quantidade de livros ativos que a gente vê no mercado. E, para mim, tem sido um descobrimento, porque uma outra particularidade que existe na Espanha é que ela exporta para praticamente 20 outros países, né? Pela questão do espanhol, essa língua é comum, existe muita exportação que a Espanha acaba fazendo aqui para outros países, né? Eu acho que essa é uma das coisas que tem aqui. Muito Legal, bem, Ricardo. Luiz. Eu não sei o que aconteceu. Eu sumi da tela agora, voltei. Estamos bem. Sobrevivemos aos primeiros 5 minutos de live e seguimos em frente. Aproveitando a pausinha aí, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, mande para a gente aqui no chat do Facebook e a gente vai caminhando aqui nessa nossa conversa. Vai ser muito legal poder compartilhar, passar para o Luiz as perguntas que vocês tenham. Fiquem à vontade de participar. Luiz, você falou aí uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou sair um pouquinho do roteiro que a gente tinha imaginado. Claro, não, vamos prosear. Vamos enfrentar aí, vamos prosear. Você comentou que aí na Espanha vocês têm 5 idiomas, né? O catalão, por exemplo, você falou tem 25%, foi isso? 25% da produção. De 15% a 20%. De 15% a 20%, mais ou menos. Então, eu imagino que na Espanha, uma coisa que a gente ouve muito aqui, que se fala muito no mercado brasileiro, e que até existe uma certa batalha, vamos chamar assim, no bom sentido, para se conseguir, que é a bibliodiversidade. E eu imagino que isso aí na Espanha já parte de um outro nível, para começar pelos 5 idiomas. Como funciona? Como é essa questão de bibliodiversidade na Espanha? Bom, eu acho que isso aí a gente vai ver refletido no catálogo das editoras, das grandes editoras, naquelas editoras que são clássicas, que a gente vai ver também na América Latina. Eu acho que essa questão que você comentou do idioma também contribui para isso, tá? Um fato curioso, só para você entender aqui, que a gente discute com a agência de ISBNs, a gente senta para conversar com eles, por ano, entram 80 mil novos ISBNs do mercado espanhol. Tá? A título de comparação, acho que no Brasil estamos girando na casa dos 20 mil, 25 mil títulos. Então, a gente está falando de 80 mil, tá? É muita coisa nova entrando, girando. É um mercado muito pujante. Eu sei que a gente ainda não está falando de números,
mas para você ter uma ideia, a gente está falando de um mercado aí de uns... Vamos falar de números trade, né? Vamos falar também do universo Bookscan. Só voltar um... Vamos dar uma olhada no seu Vamos slide dos números. Daí a gente... E aí, continua o seu raciocínio, na boa. Não, imagina. Então, como eu estava comentando para vocês, então, a gente está falando aqui de um mercado de Bookscan, né? Que a gente está medindo supermercado, as grandes cadeias de livraria e as livrarias independentes, que é um ponto que eu vou comentar, uma curiosidade interessantíssima aqui, né? Metade do mercado espanhol está em livrarias pequenas, em livrarias independentes. 50% do mercado. E isso é uma característica que a gente vê em poucos países. Que eu conheço, eu sei que na Argentina, embora eu não tenha muitos dados, é assim, mas em outros países, não, certamente não, Inglaterra, o Brasil. Então, a gente está falando de um mercado aí de mais ou menos 870 milhões de euros, tá? Para comparar, o Brasil é 250 milhões de euros. Tá? Para ajudar essa comparação, qual é a população da Espanha? Exato. A população da Espanha são mais ou menos uns 45, 48 milhões de pessoas, versus 209. Então, já dá para a gente também concluir que o per capita aqui é mais alto. Embora, Ricardo, em comparação com o resto da Europa, países como a França, a Alemanha, a Inglaterra, está abaixo, tá? Mas sim, a gente vê esse ponto. Você tinha colocado a questão da bibliodiversidade, volta ao ponto lá, você tem 80 mil novos títulos entrando por ano, imagina fazer a gestão disso. Trabalhamos com as editoras para isso, entendeu? Mas chega até a ser um certo problema, porque você tem que ter uma produção editorial quase frenética para cumprir com isso. Tá claro que a gente também está falando aí, como vocês vão poder ver, de um mercado de quase 3 mil editoras, então super fragmentado, mas a gente vai falar que aquelas 10 principais vão fazer metade do mercado, entendeu? Aquelas Planeta, uma Penguin, uma SM, uma Santillana, todas as editoras que a gente conhece, que estão também aí estão na América Latina também, elas têm essa... A Espanha, por causa do espanhol, uma editora que não conta necessariamente só com esse mercado local, né? Ela conta também com basicamente, como eu tinha comentado antes, esses 20 países de Latam aí, né? Olha, o Jaime está colocando aí no chat que Portugal, 2019, foram 155 milhões de euros. E Portugal em população é ainda menor do que a Espanha, correto? Sim, se eu não me engano, está entre 9 e 10 milhões. Exatamente. Daqui a pouco o Jaime coloca o número certo aqui no chat. Jaime, põe aí para a gente, por favor. Claro que só deixa eu fazer uma ponderação aqui, Ricardo. Claro, por favor. Quando eu estou falando 850 milhões, eu estou falando não estou contando governo, não vai ter toda uma outra gama de distribuidor, enfim, porta a porta, todas as outras, é um número de canais bem limitado, são supermercados, as grandes cadeias de livraria e as livrarias independentes. Eu queria só fazer um último ponto aqui, já que a gente está falando disso. São, por favor, mais ou menos 4 mil livrarias, tá, independentes, que agora, nesse período de Covid, tiveram um problema muito grande com os lockdowns, né? Tiveram que fechar. Mas no momento em que foi permitida a abertura, foi muito interessante porque houve uma recuperação muito clara dessas lojas. Então, existe sim um comércio local pequeno e que é prezado pelo leitor, entendeu? É valorizado. Tanto é que faz 50% do mercado, entendeu? E isso tá estável, pelo menos nesses últimos 5, 6 anos que eu estou aqui, eu vejo essa importância bem estabilizada. Você falou a gente está falando, aproveitando, indo nesse caminho aí da diversidade,
Em outro momento, nós estávamos falando sobre os autores nacionais. E você fez uma comparação interessante com os resultados com as listas brasileiras e espanholas. Sim. Comenta para a gente sobre essa questão aí. Eu acho bem interessante a gente trazer nesse momento aqui. Antes, o Jaime informando aí, são 10 milhões de habitantes em Portugal. 10 milhões. 10 milhões. É isso aí. Você bateu na trave. Vamos lá, vou colocar aqui. Isso. 98, é isso aí. Muito bem. Legal. Então, Ricardo, isso aqui surgiu de uma discussão, de uma provocação que eu já tinha falado com alguns editores e com o Carlo Carrenho, do Publish News, tinha feito uma provocação para fazer uma comparação entre os mais vendidos de ficção entre alguns países, tá? Uhum. Então, aí a gente pegou 2020, o ano fechado, né, no fim das contas, e olhamos os 50 mais vendidos em ficção adulto. E chamou muita atenção que dos 50 mais vendidos na Espanha, você só tem 5 estrangeiros. Como eu tinha te falado, um Ken Follett, um Joe Dicker e alguns outros que agora não tô lembrando muito bem, mas são 5. Nesse mesmo comparativo, ou seja, no mesmo top 50 do Brasil, a gente só encontra 2 autores brasileiros. Então, e quando você olha os títulos, aí tem tá claro que aí é só um top 5, muito superficial, claro. E na análise que eu estou te comentando, a gente fez uma avaliação do top 50. E aí a gente imaginou que isso pudesse ser alguma coisa da América Latina, sofrendo muita influência, você vai ver aí. Claro que nesses top 5 aí também tem questões de promoção efetivas que aconteceram com o livro, o top 1, por exemplo, que influenciam. Mas se você olhar no do México, a gente notou que o do México também tem muita presença. Tá lá no do Brasil mesmo, quer ver? Pode voltar no slide anterior. Tá aqui. Isso. No do México, ele também tem uma presença de estrangeiros, maior do que você vê na Espanha, mas, no entanto, você vê autores estrangeiros latinos. Tá? Então, autores colombianos, argentinos, lá no México, enfim, uma presença ainda latino-americana maior lá no México do que eu vejo no do Brasil. E aí, enfim, a gente ficou especulando, né? Eu acho que não tem como eu te falei, não tem uma explicação única para isso. Tem muitos tipos de explicação. Aqui, nesse top 5 que a gente está observando aqui, tem até questões promocionais que podem interferir um pouco nessa leitura. Mas, como eu tinha te colocado, eu também falei para você, aqui a presença de autores, né, os clássicos, tá claro que Cervantes, Lorca, Antônio Machado, esses são importantes, mas, assim, o que vende hoje em dia, eu até queria chamar a atenção para você olhar um pouco os números aí, eu não estou conseguindo ver muito bem, deixa eu aumentar aqui, um mais vendido, por exemplo, na Espanha, vende 100 mil cópias. Aqui. Entendeu? Enquanto que no Brasil, um mais vendido vende 50 mil cópias. Isso, correto. Tá? Só um pouco para você ter as ordens de grandeza também do que está acontecendo. E aqui tem um exemplo também dos autores mais atuais. Então, por exemplo, você vai ter uma Elizabeth Benavente, você vai ter uma Almudena Grandes, que são autores, Ricardo, atuais, que têm um nível de edição altíssimo, de produção editorial alto, pelo menos um livro por ano, e vai produzindo e vende nessa casa aí de 100 mil, 110 mil cópias ao ano. Como referência, no Brasil é raro, entendeu? Esse livro mais vendido de ficção do Brasil vendeu 45 mil cópias. Então, uma outra coisa que a gente comentou existe também talvez um investimento forte das editoras nos autores locais, nos autores nacionais. A Planeta aqui, como eu te falei, ela é dona de uma cadeia muito grande de livrarias que se chama Casa del Libro.
é dona de canal de televisão. Então, existe um investimento forte feito nesses autores locais, certo? Que a gente vê que reflete, isso é uma coisa muito interessante, estão refletindo depois nos streamings, em produção de séries, minisséries, com os livros, literatura local, né? Espanhola. Então, a gente vê esse fenômeno no streaming em geral, mas aqui não só você tem os Bridgerton que chega, né, de fora da Inglaterra, como você também tem os locais, né? Então, acho que isso contribui. Acho que de novo, além do que eu falei, tem provavelmente mais razões ainda para esse perfil, né? Essa diferença no perfil dos livros vendidos. Sim. Quando o Publishing News espanhol foi lançado, eu acompanhava um pouco mais de perto. Agora eu tenho perdido o diário dele. Mas certo. Eu percebi várias vezes, muitas vezes eu vi notícias no Publishing News espanhol sobre o envolvimento do governo na área de cultura e literatura, especialmente. Então, programas de incentivo à leitura, programas que ajudam as livrarias, as editoras, a Câmara, aparentemente muito ativa, acho que deve ter uma relação próxima com o governo, então, campanhas. Isso é mesmo forte? Você acha que esse apoio do governo, esse serviço do governo na área de cultura e literatura tem influência nesses resultados? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente for comparar com a situação atual do Brasil, né, em termos de Ministério da Cultura e o Brasil, algum tipo de secretaria, não tem nem como fazer essa comparação, certo? O valor que se dá à leitura, o valor que se dá ao livro, discussões aqui que serão inexistentes sobre questão de taxar livro ou não, isso jamais vai, pelo menos eu não vejo isso sendo colocado aqui para essa indústria. E sim, existem programas de fomento, não só do governo, que eu acho que é muito importante, tá? Mas também das associações. Então, você tem o Grêmio, que fornece muito tipo de informação, mas existem também, por exemplo, tem uma iniciativa que, para mim, me parece muito interessante, que vem da Associação das Livrarias Independentes. Eles criaram uma própria ferramenta, quase como se fosse um Bookscan, de leitura dos das pequenas lojas. Então, é uma espécie de ferramenta criada pela associação para as próprias livrarias. Tá claro que a gente quer também, a gente está conversando para poder melhorar esse serviço que eles fazem, afinal de contas, é a nossa especialidade, mas isso mostra um pouco, assim, essa informação chegando na ponta, né, para as lojas poderem tomar uma decisão. E tem um outro que eu acho muito, 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 muito interessante mesmo, que se chama Todos os Livros. Se você entrar nesse site, Ricardo, e digitar o nome de algum livro, ou mesmo ISBN, ele vai mostrar para você no mapa qual loja tem esse livro. A disponibilidade focada no pequeno, tá? Então, se você tem essa vontade, se você mora perto, e é muito fácil morar aqui perto de uma livraria, você digita, ele mostra qual, e agora, na pandemia, eles colocaram uma funcionalidade de vender para as livrarias pequenas, porque o que acontece aqui não, em quase todo lugar do mundo, essas livrarias pequenas, elas são gerenciadas por uma pessoa, duas, gente que normalmente tem muito amor pelo livro, mas não necessariamente consegue se adaptar a criar um mundo virtual, uma loja online, etc. Então, a associação, além de botar no mapa, plotar no mapa aonde tem, você agora tem a opção de fazer a compra online. Eles conseguiram aí, né, fizeram uma negociação com algum operador logístico e, enfim, trouxe uma ferramenta claríssima de vendas
para os seus associados, tá? Eu estou falando essa porque são algumas que eu estudei ultimamente e consigo ter mais profundidade. Mas, para mim, ilustra as distintas atividades que vão acontecendo aqui para fomentar o uso da informação, melhor gestão de negócio, sobrevivência. Mas nem tudo foi perfeito, tá? Várias ajudas foram necessárias e não chegaram nesse momento da pandemia. Mas, enfim, existe um ministério que tem um mínimo de lógica com relação à gestão cultural. O Jaime está comentando aqui que a Espanha tem o menor imposto sobre livro na Europa, né? 4%. 4%. Portugal é 6%, a Alemanha é 7%. 4%. Mais uma questão que apoia, que ajuda, que contribui para esses resultados. Né? Com certeza. Com certeza. Falando de venda... Diga. Não, acho que tem um último ponto que eu acho que é interessante, é que aqui também tem... eu acho que acaba dando uma regulada e auxiliando também, de uma certa forma, a lei do preço fixo, tá? Em vários países da Europa, e ela opera mais ou menos da mesma maneira, né? Você tem os 18 primeiros meses, ele tem uma faixa de preço, pode variar bem pouquinho, até 5%, tá? Isso aí garante um pouco que, enfim, esses lançamentos, que são muitos, como a gente já comentou, também possa ser distribuído aí e garantido uma concorrência mais justa entre os participantes. Você vê, então, um bom resultado, uma boa influência da lei do preço fixo, especialmente na questão de sobrevivência das independentes, porque, pelo que você falou, são 4 mil independentes. Então, eu acho que para uma análise, essa análise ela precisa ser mais aprofundada. Sim, tá? Claro. Claro. Eu aqui posso te dar 2 países, 2 comparativas aqui da Europa, em que, por exemplo, você tem a Inglaterra, que não existe isso, você tem uma agressividade muito maior com relação a descontos, tá? A gente viu era quase nos top 20, era uma média de 40% o desconto médio do livro, é altíssimo, 30% a 40%. Uau! Então, muito agressivo, né, para você conseguir, enfim, jogar também um pouco o seu livro lá para o topo. E a gente foi vendo que, ao longo das últimas 2 décadas, basicamente, assim, inclusive, cadeias importantes foram eliminadas nesse processo de aquisição, incorporação, ou mesmo, enfim, uma grande empresa vai crescendo, sendo mais eficiente mas a gente sabe que não é puramente eficiência, né? Assim, em alguns momentos existem questões, algumas práticas com relação a preço que a gente pode, enfim, avaliar melhor, né? Sim. Então, claro. e nesse sentido, aqui, assim, eu acho que é uma das ferramentas, tá? Mas, por exemplo, não tenha dúvida que passado esses 18 meses, você tem, depois o preço pode sofrer uma variação diferente, e eu acho que assim, o gargalo vai estar em logística sempre, aquele que consegue entregar o melhor tipo de serviço, né? Então, eu acho que o preço é mais uma ferramenta e ajuda, sem dúvidas. Por exemplo, o mercado inglês não tem essa quantidade e as independentes lá não têm essa importância que tem aqui. 50% do mercado. Mas eu acho que a gente precisaria expandir para mais países para poder ter essa conclusão. Claro. Exato. Eu sei que a questão do preço fixo, existem diversas opiniões sobre ela, né? Então, mas a minha impressão é que sim ajuda. Eu peguei de calça curta nessa. Desculpa, essa não estava programada. Mas não, assim, eu lembrei de um fato, inclusive, eu li matérias sobre umas 2 ou 3 livrarias de bairro. Acho que 2 delas eram em Madrid, a terceira eu não estou seguro se era em Madrid, mas eram de bairro que anunciaram que iam fechar
aí o povo da vizinhança foi lá, se juntou, não sei, foram ajudar a administrar, fizeram uma contribuição, não sei o quê. Se mexeram e 1, 2 semanas depois vem a notícia, ó, não vamos fechar mais, que o negócio tá funcionando. Então, acho que tem essa valorização muito grande, esse reconhecimento do livreiro local, aquele cara que você sai para tomar um café, passa na livraria, né? E depois continua a sua vida, né? E os dados mostraram isso para a gente, porque no momento em que acabou o lockdown aqui, em que teve um determinado momento, isso no ano passado, tá? Esse ano não foi assim, em que teve que fechar todo tipo de comércio que não era o vital, vamos dizer assim, que não era supermercado ou farmácia. Vamos ver. Então, né? Olha aí o efeito, né? Tem aqui, claro, né? Isso aí é um total mercado, né? Que a gente está vendo. Eu não estou mostrando nenhum canal específico. Aí está a Itália e a Espanha, para você ver que foram 2 países muito afetados o ano passado, né? No começo da pandemia, principalmente a Itália. Bom, a Itália e a Espanha ficaram ali numa situação complicada. E essa queda é porque está claro que, assim, você tem 50% do mercado em lojas físicas. E essas lojas físicas todas tiveram que fechar aí por umas 4, 5 semanas, mais ou menos, tá? O que a gente notou é que, assim, foi claro o retorno, principalmente para as independentes, assim que abriram. Então, acho que isso reflete nos dados essa história que você contou, entendeu? Com certeza a gente viu isso acontecendo. E, enfim, eu fico feliz. Eu acho que é importante ter essa variedade no varejo, entendeu? Não se concentrar tanto. Legal. Nós estamos falando aqui, como está falando de concentração, só que a gente estava falando de varejo, né? Você me mandou aqui esse slide sobre aí, justamente mostrando a questão da concentração, aí a gente está falando de títulos, né? A gente está falando que 10 mil títulos, os 10 mil mais vendidos na Espanha, respondem por 54% das vendas. Exato. Vou voltar um ponto aqui. Aqui está falando do seguinte, do mundo Bookscan, que é supermercado, independentes e as grandes cadeias. E nesse universo, nesse ano aí de 2019, eu quis colocar um ano pré-pandemia, tá? Para não, sem as interferências. Você tem 390 mil títulos ativos, pelo menos uma venda, tá? Nesse ano. Sim. Isso não reflete toda a bibliodiversidade da Espanha. Enfim, as livrarias específicas, as distribuidoras, vários outros canais que eu já tinha comentado não estão aí dentro. Mas dentro desse universo do Bookscan, olha a concentração, né? E aí eu acho que a título de mais uma comparação assim, ó, no Brasil, 5 mil concentra esse mesmo 54%, 60%. É mais concentrado ainda. Quantos títulos ativos nós temos no Brasil? Preciso checar, viu? Acho que você me pegou nessa, mas eu chutaria... O último número que eu tinha na cabeça era 255, mas isso foi lá para... Eu chutaria uns 240, então, por aí. Tá. Na média, 250, pronto. Média entre você e eu. Não, mas isso, de novo, quando eu falo 240 aqui, é o mundo Bookscan, que você cobre mais ainda, né? Então, né? Sim. Tá claro que, assim, para a gestão das lojas é importantíssimo saber os livros mais importantes aqui, esses 10 mil, mas na nossa discussão com as lojas aqui, né, elas precisam entender muito bem, enfim, as online querem trabalhar na cauda longa, estão tentando trabalhar com POD, para aqueles livros que têm uma super cauda longa, né, com vendas baixas, não querem nem ter nada em estoque, fazem um fornecedor aqui na linha, né, do que a gente já conhece no Brasil, sei lá, por exemplo, como umlivro.com, enfim, quem trabalha com POD, né? Então, acho que isso é interessante para ver e discutir gestão dos catálogos, né? Que são bem extensos.
A propósito, você sabe dizer para a gente se o modelo de POD é forte na Espanha? Preciso estudar mais esse assunto. Eu sei que ele passa pelos mesmos processos e dores do Brasil, tá? Ou seja, existe ainda uma grande... Eu não sei se eu estou expressando da melhor maneira, mas talvez uma certa incerteza entre editoras e as distribuidoras, ou, né, enfim, as operadoras de POD. Isso ainda existe. Existe um catálogo, mas não é o catálogo principal, é um catálogo, talvez, em que, para fazer os primeiros movimentos, sentir essa confiança, as editoras vão mandando alguns catálogos paralelos ou algo com menor importância dentro do seu trabalho, mas eu também confesso que, assim, eu não trabalho em profundidade no mundo de POD, tá? Então, sim. Isso é um pouco do que eu sei. Não, foi só uma pergunta, caso você soubesse, caso você estivesse acompanhando um pouco. Eu sei que padece das mesmas dores, tá? Necessidade, por exemplo, de autorização de autor ou da família do autor para poder imprimir, definição. Enfim, às vezes o autor decidiu que era uma gráfica X e lá vai ser onde vai ser a produção mundial e enfim, toda uma variedade de problemas que giram em torno disso aí. Sim. Tem muito detalhe envolvido, não tem a menor dúvida. Mas vamos voltar para o que você gosta de falar, ou pelo menos pelo que você acompanha de perto, né, que são números. Eu achei interessante, uma outra coisa que você comentou com a gente são as sazonalidades aí na Espanha. Dentre elas aí, San Jordi. San Jordi não é a data, não é o dia do livro também, que eles trocam flor e livro? Então, dia do livro. Então, fala para a gente dessas datas aí, que são as datas, são os picos do mercado na Espanha. Sim, isso é bem interessante, Ricardo, porque algumas datas coincidem, mas tem coisas bem peculiares. Você falou do San Jordi, eu vou começar por aí, né? O Dia Internacional do Livro, San Jordi é uma coisa muito específica da Catalunha, tá? Aonde você tem aquela troca do livro ou uma rosa, você dá um livro e uma rosa. Só que aqui, por exemplo, nas outras regiões, é dia do livro, ou dia do aniversário do Miguel de Cervantes, é uma data conectada ao mundo do livro, mas não é exatamente celebrada como San Jordi, tá? Perdão, como na Catalunha. Mas, olha, é um dia, tá? Normalmente no 23 de abril. Esse dia, esse único dia, pode chegar a representar, em alguns casos, até 4%, 5% do faturamento de uma editora, em um dia. Então, eles trabalham com, assim, se preparam, é um evento muito grande, San Jordi. Depois, logo em seguida, você vai ter aí o fenômeno de volta às aulas, que diferente do Brasil, que é aí, né, no finzinho, começo do ano, para eles é meio de ano, aqui na Europa em geral é meio de ano. Você depois vai ter Natal, só que aqui na Espanha, especificamente, o Natal não é a época de troca de presentes. Existe, tal, mas não é tão forte. A troca de presentes é no 6 de janeiro, que é a celebração dos Reis Magos, Dia dos Reis Magos. Então, se você for ver lá no comecinho, esse ali que está dando em janeiro, a primeira pontinha aí desse gráfico é Reyes. Vamos dizer assim, é uma continuação do Natal, mais forte do que o Natal. Tá? Eu comecei a tomar mais conhecimento do Dia de Reis, porque eles também comemoram esse dia de uma maneira especial na Alemanha. Não em termos de presentes, mas é interessante que lá também é um dia de comemoração importante. Eu nunca acho que a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Assim, dessa maneira forte. No Brasil, vamos dizer assim, dentro dessa tradição de Natal, é na noite de Natal que dá o presente, ou na manhã, sei lá. Mas gira nessa data aí, do 24 e 25. Aqui não. Aqui, presente é só no 6. Certo? Então, e aí, consequentemente, você vê isso em livros, né? Em forma de presente, os livros. Legal. Quer dizer, assim,
outras datas fortes que nós temos no Brasil, que eu acho que são Dia das Mães, Dia dos Namorados, essas datas não são tão fortes por aí, são? Assim, aqui no gráfico, elas vão ficar mais camufladas, porque a escala ela não vai atender na mesma escala que é um San Jordi, que é um Volta às Aulas, um Reis, tá? Sim que tem um impacto, mas assim, Ricardo, o que não tem é em comparação com esses que a gente está vendo aí. Na verdade, eu ia até colocar Dia dos Pais, eu ia colocar... Dia dos Pais tem mais efeito até do que Dia das Mães. E eu ia até colocar, mas eu não queria poluir muito esse slide, tá? Sim. Mas, assim, não é mais importante do que essas datas principais. Por exemplo, você tem aqui o Black Friday, que também te dá resultados, começa a te ajudar naquela curva de Natal lá, se você for olhar. Mas talvez não dê, né? No Brasil, como no Brasil, você não tem Reyes, você não tem o San Jordi, você tem outras datas que vão se encaixar aí, né? Nesse... Penso eu, aqui, não tenho não é muita certeza aqui, né? Nessa... Não, é uma questão assim, né, Luiz? É informação demais. A gente está aqui, a gente está navegando aqui na superficialidade, no basicão, nas impressões que você consegue ter no seu dia a dia. Porque para você poder fazer uma análise detalhada e dar respostas mais profundas nessas questões, cada pergunta dessa é uma live. E você vai ter que trazer aqui muitos números. Então, eu sei, a gente está dando uma geral aqui. E tem muitas variáveis que influenciam, né, dentro de algum acontecimento que a gente está falando aí. Não só uma coisa explica, né? São vários pontos, várias respostas. Olha, o seu colega de Nielsen informou para a gente aqui, o Isman, que em 2020 foram movimentados no Brasil 374.165 ISBNs. Uau! Uma quantidade considerável. Tá no mesmo nível que aqui. Tá sim. Então, é interessante que, apesar de lockdown, apesar de pandemia, tivemos uma movimentação grande de ISBNs. Eu ia pedir aqui para a gente voltar a olhar os gráficos. O primeiro gráfico, a gente deu uma olhada aqui nesse gráfico sobre Itália e Espanha, a queda que nós tivemos aqui, que houve quando aconteceu o lockdown, mas que, interessantemente, logo que abriu, as independentes retomaram e conseguiram subir aí nesse número e vocês ficaram mais ou menos, as vendas de livros foram mais ou menos equilibradas no ano passado. Né? Assim, se a gente for comparar com o Brasil recuperou e ainda conseguiu ter uma taxa de crescimento no final do ano, tá? Aqui na Espanha, foi mais ou menos uma perda ainda de... Apesar da recuperação rápida, existiu um impacto em relação a 2019. E lá se foi o Luiz de novo. A internet espanhola. Bom, aproveitando aí o gancho do Luiz, eu vou comentar. Eu participei de uma conferência, eu assisti, né? Uma conferência que é o Reboot Books. É uma conferência... Opa! Bem-vindo. Olha, eu não sei se é minha internet, viu? Eu caio, mas eu continuo te escutando. O pessoal tá me jogando fora aqui da Nossa, acho que o pessoal não está gostando muito do papo. Oh, meu Deus. Mas vamos lá. Não, Luiz, diga lá. Eu inclusive, você estava ouvindo o que eu estava comentando agora? Você estava me ouvindo falar? Eu reiniciar. Tá. Não. Tá. Interessante. Aí você retoma essa tua comparação. Eu participei da conferência Reboot Books e a gente teve um diretor comercial de uma grande editora aqui no Brasil fazendo uma apresentação e ele justamente trouxe esses números, só que ele pegou os números da Nielsen, que são os números que você tem acesso, não tem como ser diferente,
Mas também ele pegou os números de livrarias pequenas e independentes. E aí ele somou isso e ele mostrou num gráfico que aqui no Brasil aconteceu isso que você falou nas medições da Nielsen, porque que são as maiores redes, né? Mas a queda das independentes foi tão grande que a hora que você coloca junto, houve uma queda de 60% nas vendas no Brasil em 2020. 2020. Então, retoma aí o que você estava falando. Não, Ricardo, isso é um efeito de canal. Isso aí é um efeito... O que significa isso? Os canais que a Nielsen vai ler tiveram esse crescimento, tiveram essa recuperação. Isso é um fato. Porém, a gente tem que lembrar que o mercado é maior do que o que a Nielsen mostra. E isso a gente vai ver, como eu coloquei, eu não vou adiantar, mas a gente vai apresentar no Produção e Vendas e a gente vai mostrar isso aí, que não necessariamente esse percentual exato desse cálculo que esse diretor fez, mas a tendência, sem dúvida, foi uma tendência de queda, em geral. Isso eu posso dizer sem problemas, entendeu? Porque o Produção e Vendas ele está captando o mercado inteiro. E o Bookscan, um conjunto de canais menor, né? Então, assim, foi isso que aconteceu. Na Espanha, nem isso. Na Espanha, mesmo nos conjuntos de canais da Nielsen, o mercado ainda não conseguiu, no ano passado, se recuperar. Esse ano já está em vias de... Porque não existiu esse lockdown total aqui agora. Então, afetou menos. As pessoas podiam sair, podem sair ainda nas ruas. Entendi. Legal. Agora está chegando a época do sol, né? É bom sair nas ruas. Não, para você ver, agora são quase 9 horas, 10 para as 9 aqui da noite, ainda estou com sol. Você consegue ver o reflexo? Você está com luz natural. Aqui, né? Sim, poxa, bacana. É ótimo, é ótimo. Luiz, vamos continuar nesses... Você tem mais 2 gráficos para mim aí de vendas. Você fala sobre Oceania, que eu achei bem interessante, eu achei que era legal a gente ver isso aqui. Enfim, eu quis deixar aí exatamente para a gente mostrar os comparativos com... Se você olhar, tem um do Brasil e do México também, até queria te pedir um favor, você põe no do Brasil e do México, que acho que é o próximo, esse, aqui. E aí a gente fala depois da Oceania. Porque é o seguinte, a divisão desses gráficos foi assim, ó, o primeiro lá da Espanha e Itália foi países em que existiu o lockdown e foi feito. O lockdown foi feito mesmo. Depois a gente mostrou os comparativos de México e Brasil, em que o lockdown foi parcial, foi bem curto. Então, a queda, em primeiro lugar, no Brasil, não foi na mesma intensidade que o da Espanha. Então, enquanto na Espanha a queda inicial, brusca, que você consegue ver no formato V lá, foi 80%, você voltar mais uma, aí, isso. Essa primeira queda brusca aí cai 80%, 80 e poucos por cento. No Brasil cai bastante, mas cai na casa dos 60, 50 e poucos. Porque o lockdown foi feito de uma maneira distinta. E aí, depois o Brasil vai recuperando. Eu acho que tem... Essa recuperação do Brasil ela é muito interessante, porque eu acho que para o brasileiro, né, para todo mundo forçado a estar em casa, as telas que roubaram muito tempo, e a gente tem que dizer isso, né, nos últimos anos, aí na última década, espaço da leitura, eu acho que existiu... essa é um pouco uma inferência, tá? E olhando os dados de crescimento. Acho que sim, existiu assim uma busca por livros físicos, né? Como uma alternativa às telas. Como esse cansaço de estar em tela, em Zoom, call, enfim, né? Nos hangouts da vida. Então, a gente também entende que isso aconteceu no Brasil. Aí, se você colocar na Oceania, essa é uma outra coisa que aconteceu, que é a seguinte, a pandemia não aconteceu na mesma hora para todo mundo. Então, por exemplo, aconteceu aqui antes, depois algumas 2, 3 semanas, foi para o Brasil, e aí a mesma coisa lá para a Austrália e para a Nova Zelândia. Então, assim, a gente está falando da Oceania, que eles estão bem isolados, e a pandemia chegou lá depois que eles já tinham observado o que tinha acontecido aqui na Europa, né? Fizeram as medidas de isolamento, trabalharam, etc, etc. As pessoas estocaram livros.
Então, a gente também está falando de um mercado que tem uma outra cultura literária, a literatura infantil é muito forte, eu diria que é quase 50% do mercado australiano, que a gente mede, é literatura infantil, muito forte. Acho que, assim, dos 10, 15 primeiros, é tudo livro infantil. E isso, para mim, mostra a semente, né, de o investimento em futuras gerações que leem sempre. Então, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, a Nova Zelândia ainda sofreu um pouquinho mais de impacto, porque eles fizeram um lockdown lá, acabaram fazendo, e aí segurou, mas esses países cresceram. A Austrália, se eu não me engano, cresceu 15% do mercado no ano de pandemia, né? Então, realmente, a pandemia o impacto no mundo do livro por causa da pandemia não aconteceu de maneira uniforme, foi completamente distinta, dependendo dos blocos aí dos continentes. Por isso que eu quis fazer a análise dessa maneira. Não, eu achei bem legal, achei bacana a gente fazer essas comparações. Interessante. Luiz, nós já batemos 1 hora de conversa. Muito bem. Então, eu vou caminhando aqui para o final. Mas as minhas perguntas finais eram... Eu vou juntar 2 perguntas que eu tinha. A primeira delas a gente aqui no Brasil teve a oportunidade de ver o que aconteceu com a Europa, só que a gente não reagiu da mesma maneira, por exemplo, que a Oceania. A Oceania viu e já se preparou, a gente teve uma reação diferente. Olhando para a Espanha, você tá aí dentro do país, o que você pode dizer para a gente em termos de, pessoal, olhem para isso já está acontecendo, ou isso aconteceu aqui, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui pode ajudar, isso pode ser positivo, isso aqui pode ser bom para o mercado brasileiro. Vamos por esse caminho. Deixa eu dar vai essa pergunta primeiro, depois eu tenho mais uma. Eu acho que, assim, eu pensei em 2 pontos aqui. Eu acho que já está sendo feito no Brasil, tá? Que eu acho que é a questão da junção Câmara, agência de ISBNs, gestor de ISBNs. Eu acho que isso é muito produtivo para o mercado. A gente já fez vários estudos aqui da correlação de qualidade de metadados e de vendas. E aí eu estou dizendo isso porque eu vejo que a gente está caminhando no Brasil, aliás, caminhou para esse modelo, vai consolidando, e eu acho que é um modelo de sucesso. Embora com algumas diferenças, algumas peculiaridades locais, que eu prefiro do nosso caso que está acontecendo no Brasil. Tá? Na Espanha tem um modelo em que não é remunerado praticamente, ou remunerável, o trabalho com metadados aqui. E eu acho que isso tem 2 lados. Ok, por um lado você tem aí um nível de qualidade sem o custo, mas você tem uma limitação, nunca vai sair disso e dificilmente você vai conseguir melhorar, sair desse ecossistema que foi criado. Por isso eu acho que o nosso modelo no Brasil é melhor. E eu estou falando disso porque a pandemia só está trazendo coisas que já estavam claras para a gente, que consolida quem consegue ter uma entrega logística. No momento em que fechou, a gente viu os principais e-commerces crescendo, e aí foi a iniciativa que eu comentei para você aqui no início. Quer dizer, com uma alternativa, com um mundo melhor e uma organização melhor desses metadados, aí isso vai refletir nas vendas online. E a iniciativa, aí eu acho que vale para o Brasil, a iniciativa que eu tinha te comentado das associações de livrarias independentes, ou seja, as lojas que não têm essa capacidade para concorrer no império da internet, vamos dizer assim, em que a lógica é outra, né, operação logística, alguma excelência que você tem que ter de sistemas, você teve uma instituição que organizou isso e trouxe, fomentou o crescimento e a manutenção de lojas que são metade do mercado. Então, enfim, para não ter mais a dependência de grandes cadeias, né? Enfim, acho que são esses 2 pontos que eu diria.
do que eu conheço, né? Eu acho que esses são pontos que a gente poderia levar para o Brasil. Uhum, uhum. E então eu vou pedir. Eu tenho uma pergunta que o Jaime fez aqui. Ele fez logo no começo, eu deixei para fazer a pergunta no final e já estava esquecendo. Você pretende, a Nielsen Books Camp pretende ir para Portugal? Temos planos. A pandemia deu uma segurada, né? Mas temos planos, sim, de entrar no mercado. Então, muito eu acho interessante. Já tivemos algumas conversas, mas, de novo, não pôde ir muito para frente por temas aí logísticos de pandemia, né? Que atrapalhou um pouco. Então, aí, Jaime, já vai se preparando aí. Luiz, acho que você vai ter um bom garoto propaganda na hora que você quiser ir para Portugal, hein? Muito bom, Jaime. Vou lembrar aqui, vou pegar o contato para a gente falar. O Jaime sempre foi um grande defensor dos números, é um cara que trabalha muito com as estatísticas, que olha bastante, e a gente pode ver isso aí nos trabalhos que ele fez aqui no Brasil e agora está lá em Portugal. Luiz, uma última palavra que você tenha para o mercado. O que você pode dizer para a gente aqui, Luiz, do mercado, para a gente ir encerrando a nossa conversa? Difícil? Filosófico? Agora é aquela hora que você pode falar o que você quiser. O que é a vida, né? O que é a vida? Por que estamos aqui? Não, Ricardo, eu acho o seguinte, eu acho que a gente vem sentindo, eu estou falando isso, venho trabalhando com o mercado editorial desde 2012, e vou falar, acho que, das questões de utilização de informação. Eu acho que o mercado está incorporando, está tendo essa velocidade porque, basicamente, a gente está há 7 anos no mercado. Então, assim, em 7 anos, a gente está criando essa cultura junto com o mercado de utilização do dado, tomar decisões baseadas não só no feeling. Eu acho que o feeling ele é importante. Eu acho que talvez o dado venha aí para calibrar ele. E eu acho que a gente está indo num bom caminho. Essa é a minha avaliação. Assim. O mercado brasileiro está caminhando para se informatizar mais e tomar melhores decisões, entendeu? Porque para navegar nesse oceano, nessas tempestades que a gente tem que enfrentar, como um governo atual, né? Então, acho que só com informação para te ajudar e poder, enfim, navegar da melhor maneira possível, né? Nessa tempestade aí. Legal, Luiz. Luiz, a Karina está falando assim que a sua câmera apagou, por isso que estou só eu na tela. Mas tudo bem. Só que eu queria que você aparecesse para dar um tchau para a galera. Poxa, gente, eu vou ter que sair e entrar de novo. Vou fazer. Espera aí, então. Será? Eu não sei por que apagou, cara. Que doideira. Saio e entro de novo? Ou não? Falo só um tchau aqui. Pode ser. Pessoal. Não. Sai e entra de novo, porque a gente quer te ver. Enquanto eu falo aqui uma questão interessante, quando eu fiz essa mesma pergunta para o Ed e para o Rudiger, que nos trouxeram estatísticas globais, o Ed levantou a questão, ele falou assim, olha, tenham fé, acreditem no mercado do livro. A gente, apesar de todas essas dificuldades, apesar de tudo que aconteceu, livrarias fechadas, editoras fechando, reduzindo lançamentos, uma série de coisas, os livros se saíram até que muito bem. Então, acho que podemos, palavras do Ed que eu vou ler aqui, acho que podemos permanecer confiantes de que esse é um mercado duradouro e resiliente. Essa é a lição que as pessoas podem aprender com tudo isso e acho que podemos ter fé nisso. Então, mantenha a fé nesse teu projeto, nesse teu trabalho. Você é profissional do livro, a gente sabe que estamos batalhando aqui
bastante. Tem sido tempos apertados, difíceis, mas as coisas vão melhorar. A gente está começando a virar, o Luiz estava falando para a gente, a Espanha está começando a crescer novamente, o Brasil aqui está começando a apresentar melhores números, a gente conseguiu criar outras opções aí de vendas, de alcançar o consumidor, o leitor, quem está procurando o livro. Continua sendo criativo, continua acreditando no seu projeto, porque a gente tem visto uma resiliência, uma permanência desse mercado. Ricardo? Não, oi. Conectei de novo, não sei. E o Luiz continua sem vídeo, não tem problema. Luiz, dá um tchau para a galera e eu encerro por aqui na sequência. Ricardo, muito obrigado. O papo foi muito, muito interessante, muito legal, e aguardo para novas conversas. Vamos falar de América Latina, de outros países aí. Eu estou topando. Legal, Luiz. A gente está pensando aqui, a gente está programando, então já fiquem atentos. Nós estamos pensando numa conversa mais para o final dessa temporada sobre como que eu uso esses números. Como que eu uso os números da Nielsen, como que eu uso os números da pesquisa de produção e vendas e das demais empresas que fazem estatísticas. Vamos conversar com você, vou te pedir algumas dicas nesse caminho aí, Luiz. Luiz, muito obrigado. Bom descanso, boa noite para você aí. Pode abrir o vinho já. Vou abrir aqui vou tomar minha sangria. Delícia. A gente vai ficar aqui ainda com um pouquinho mais de trabalho. Daqui a pouco a gente abre também a nossa cervejinha aqui. Muito bem. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por participar. Uma boa tarde para todo mundo. Abraços.